Meu nome é Marcelo Rezende, tenho 41 anos, sou músico, jornalista, sou baixista do Bêbados Habilidosos há 21 anos. Eu sou Cleiton Salles, sou jornalista, sou professor universitário, sou músico, já fui músico profissional, né? Já atuei em bandas e já fiz trabalhos sempre voltados para o blues aqui em Mato Grosso do Sul, né? Especialmente em Campo Grande. Bom, meu nome é Robson Rodrigues Pereira, mais conhecido como Robson Pereira. Minha profissão é arquiteto, urbanista e sou vocalista da banda Lúcia de Segunda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer que eu sou meio que um militante do blues, né? Que o blues, para mim, acima de tudo, é o tipo de música, é o tipo de cultura que eu mais aprecio em relação à forma de arte mesmo, né? Eu tenho uma identificação muito grande, embora nunca tenha morado nos Estados Unidos, embora nunca tenha sequer visitado os Estados Unidos, né? Mas eu criei uma identificação muito grande com o blues por conta da música, por conta dos artistas, né? Por conta de toda a história do blues, que eu acho uma das mais fascinantes, né? Então acaba sendo uma preferência musical, o blues acaba sendo para mim também uma preferência cultural, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela história do blues, pelos seus expoentes e pelos caminhos que ele tomou e vem tomando ainda hoje. E a minha trajetória no blues começou bem cedo, começou com 8 anos de idade, quando a minha avó me deu um disco, um compacto simples, né, que era um disquinho de vinil com uma música de cada lado, do Elvis Presley. E de um lado tinha Jailhouse Rock, do outro era Blue Suede Shoes. Hoje em dia são dois sucessos manjados do Elvis, mas para um moleque de 8 anos de idade era muita coisa. E aquilo fez muito minha cabeça. E dali eu continuei gostando muito de Elvis Presley e com 12 anos eu comecei a me interessar qual era a música que fazia a cabeça do Elvis Presley, né? O que fazia, o que levou ele a se tornar o rei do rock? Eu descobri que o Elvis começou com o blues. É muita confusão de sentimentos, sabe? Porque assim, ainda mais com esse ano, agora que nós fizemos 10 anos de banda, é um ano que é um divisor de águas na banda e na minha vida. Pois é, na verdade, eu de nascimento, eu sou corumbaense, mas eu fui de fato criado no Rio de Janeiro e foi lá que eu comecei realmente a compreender, a conhecer o blues, a gostar do blues e a entendê-lo, né? E numa época, mais ou menos, fim dos anos 80, em que praticamente o blues estava nascendo, o blues brasileiro estava nascendo, estava surgindo, eu diria, né? A primeira banda de blues do Brasil foi a banda Blues Etílicos, que lançou o primeiro disco em 85, e aí eu estou falando de 1989, então já havia uma cena em formação do blues, né? Um pouquinho da história. Era o Lamento do Negro que foi roubado da África, né? Trazido para a América para trabalhar na plantação de algodão. E a forma que ele tinha para se divertir, não digo nem se divertir, mas para passar a mensagem dele, era através de um lamento. E esse lamento era o blues. O Rio de Janeiro foi o grande local onde o blues começou no Brasil. É claro que nós tivemos experiências em São Paulo, mas assumidamente de blues foi no Rio de Janeiro. Porque tem muitas bandas de rock no cenário brasileiro, né, que tocavam blues, que tocam blues, né, que colocavam blues no seu repertório, mas bandas ou artistas assumidamente de blues, né, nós somos uma banda de blues, eu sou um guitarrista de blues. Tem gente cujos discos, cujos repertórios foram baseados essencialmente no blues, foram no Rio de Janeiro. Né? Feitiçaria que o seja. Então os negros começaram a fazer um sonzinho no violão, primeiro os lamentos vocais, até que o camarada começa a passar aquilo para o violão. E aí não fica só o lamento da lavoura, fica o lamento do dia a dia. Eu conheci esse blues, o blues brasileiro mais especificamente, já estava mais desenvolvido do que quando, por exemplo, me mudei para cá no final de 1990, e aí eu fui procurar saber se existia blues em Campo Grande. Eu encontrei Blues Band, eu encontrei uma banda chamada Blues Band, tocando no calçadão da Barão do Rio Branco, num projeto da época, acho que da prefeitura. Vai me achar no botiquim, entre um trago de whisky. A Blues Band nasce nessa época
E a Blues Band é formada pelo Renato Fernandes, pelo Fábio Brum. Na época teve o baixista que era o Alfredo Sandin e o baterista era o Mário Pezão. Esse quarteto montou a Blues Band, que foi uma banda que revolucionou a história musical de Campo Grande. Eu passei a procurar onde estão o show, onde que essa banda toca, né? Onde que a Blues Band tocava. Aí eu descobri o Farol Bar, onde depois se transformou em Stones Blues Bar. E hoje fica ali na Ceará, né? Ficava, né? Que agora parece que é uma oficina de conserta radiadores, né? Uma coisa assim. Vende e conserta radiadores. Então eu vi essa diferença, né? Claro que naquela época você está falando de um cenário que ainda estava em formação. Ninguém tinha ousado montar uma banda de blues. A Blues Band ousou e fez em 1990. Quer dizer, eu fui saber depois que eles começaram justamente naquele ano que eu estava me mudando para cá, começaram com essa experiência de fazer uma banda de blues em Campo Grande. E fez um relativo sucesso na noite, né? Fez um relativo sucesso porque tocava um domingo à noite no Farol Bar e nas primeiras noites não dava muito certo, mas depois de um certo tempo começou a lotar, virou o grande point da cidade. Eu era office boy do Bamerindos. E eu era totalmente roqueiro, andava vestido, né, como se fosse. E um dia eu estava lá, eu trabalhava no setor de fundo de garantia, toco o telefone, um cara com o maior sotaque de palestrante. Ô, Romeu, fiquei sabendo que você gosta de blues, aí o seu Marcelo. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, pois é, cara, meu nome é Fábio Brum. Eu acabei de mudar aqui para Campo Grande também, eu vim lá de Santos. Vamos tomar uma cerveja e bater um papo sobre blues. Fábio Brum depois viria a ser o guitarrista da primeira banda de blues do Mato Grosso do Sul, que é a Blues Band, que é a banda que deu origem aos Bêbados Habilidosos. Que a Blues Band acabou em 95, e aí dois integrantes formaram o bando do Velho Jack e 2 integrantes formaram os Bêbados Habilidosos, né? Juntaram com outros músicos e criaram essa banda em 95. Então, em termos de banda, Bêbados Habilidosos, eu acredito a ela como a nossa principal banda de blues. Um pouco antes de acabar, a Blues Band já estava meio em crise e aí o Renato me chamou para fazer um trabalho com ele. Não tinha nome. Aí era eu, o Renato, o batera da Blues Band, que era o Ednei Costa, que já foi embora, já tinha trocado, já não era mais o Mário Pezão, ele tinha ido embora. Nessa época já era Ednei Costa. E o guitarrista era o Rodrigo Paiva, que está com Bêbados até hoje. E aí começamos a fazer um som descompromissado. Era num bar chamado Boteco, que era ali na Furnas. E era um bar que no começo a gente tocava por um cachê mísero. Eu lembro que final da noite, quando a gente ia receber o cachê, a gente estava devendo o quíntuplo em cerveja. E era triste, mas fazia parte, isso também é o blues. E desde então, né, Bêbados caminhou, teve várias mudanças de formação, né, até chegar ao que é hoje, que é o Renato Fernandes, eu, o Rodrigo Paiva, agora tem o Júlio Belucci, que é saxofone, e o José Fiuza, que é nosso baterista. Vendi a minha alma ao blues. O blues, ele teve várias fases de público, né? Por exemplo, o público que começou com Bêbados Habilidosos acabou envelhecendo com a gente, né? Hoje em dia, né, tem muita gente que ia ver o Bêbados no começo, que está casado, com filho, não tem mais aquela, né, como sair para ir ver. E fico muito feliz de ver que hoje em dia blues tem público aqui, inclusive grande circuito. A gente teve agora recentemente a presença do Muddy Morganfield, que é nada mais nada menos que o filho do Muddy Waters, que era um dos caras que fez muito a minha cabeça. Esses festivais que têm acontecido aqui em Campo Grande, né? O MS Blues Festival, por exemplo, que é organizado pelo pessoal da banda Whisky de Segunda, com a ajuda do Décio Caetano, que é um guitarrista paranaense, que na verdade é produtor também, então ele vem fazendo esse trabalho conjunto com os integrantes da banda Whisky de Segunda, né, o Robson, o Jefferson, são grandes músicos de blues também aqui de Campo Grande, para trazer nomes nacionais e alguns nomes internacionais, digamos, menos conhecidos do grande público internacional, mas nomes interessantes, nomes lendários. Tivemos recentemente o Muddy Morganfield, o filho do Muddy Waters, quer dizer, tem um simbolismo para quem é do blues, uma representatividade imensa, e veio tocar em Campo Grande, né? Então, isso tudo vem desses 10 anos que nós temos de banda. A gente, nessa caminhada, a gente começou a buscar novos lugares, ver gente que vive do blues, como
eu te disse. Ir para São Paulo ver show, ir para Curitiba ver show, enfim, nessas nossas idas, nós fizemos contatos. E esses contatos nos proporcionou a ter contatos com os managers de fora do país. E aí, o que a gente fez? Nossos 10 anos, vamos fazer esse festival. A ideia surgiu primeiramente com o Jefferson, né? Ele que teve a ideia e eu fui na carona, mas assim, eu fui na carona no primeiro já deu o start já com o Doni, entendeu? Lá em fevereiro. Falei, não, o negócio é muito grande, a gente tem que se ajudar e batalhar. Mas só para ver como Campo Grande se tornou um circuito do blues. Ele entrou no circuito nacional. Não é só Rio, São Paulo, Brasília, Minas. Agora aqui também tem blues de qualidade e tem público para curtir. Se você não tem como desabafar, se as velhas feridas insistem em não cicatrizar, isso é um blues, 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 isso é um blues. Se o nó da garganta não quer desatar, se a dor te dói tanto que não dá pra controlar o pranto, isso é um blues, 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 isso é um blues. Uma camisa suja de batom, um leve aroma de perfume pelo ar, uma garrafa de bebida no chão, isso é pura solidão.